Hoje nós vamos entrevistar a nossa grande amiga Eliette Belfort Matos, que é uma das pioneiras mais importantes da nossa história e da terapia familiar no Brasil e no mundo. E seja muito bem-vinda, Eliette. Quem vai entrevistar sou eu, Marcos Naime Pontes, a Denise Mendes Gomes e a Ana Carolina Carvalho, Moraes Carvalho, não posso esquecer isso, Ana Carolina Moraes Carvalho. Então, Eliette, seja bem-vinda. Eu vou pedir só para a Denise e para a Ana Carolina se apresentarem um pouquinho antes de você começar a falar, tá bom? Oi, Eliette, tudo bom, querida? Bem-vinda. Nós já somos amigas, companheiras e colegas de longa jornada, muitas trocas, muitas histórias, muitas viagens. E eu estou muito feliz de te receber aqui, estou muito feliz da gente estar fazendo 21 anos de sistemas humanos juntas. E muito bom te receber. Estou bem feliz da gente poder conversar hoje. Oi, Eliette. Eu também estou muito feliz, muito honrada de poder participar desse bate-papo. A gente não se conhece pessoalmente, conheço a sua história, tive a oportunidade de ler o seu capítulo e estou muito contente da gente poder bater esse papo. Então, bem-vinda e desejo que seja uma conversa muito gostosa para todo mundo. Então, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Quero agradecer, Marcos, você, já agradeci outras vezes e sempre acho que foi pouco pelo convite que você me fez para escrever no seu livro, um livro importantíssimo para terapia de família. E então queria agradecer mais uma vez esse convite para estar aqui hoje, esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, de trazer esses autores todos que trabalham tanto aqui pela terapia familiar. Então, agradeço muito o seu convite. Agradeço também, Denise, porque, como você diz, estamos juntas há 21 anos e é um trabalho que nos une pelo amor. Então, eu também estou muito contente de estar aqui com você e de participar desse momento criativo, onde você, além da terapeuta de família e casal, psicóloga e doutora maravilhosa que você ainda está com essa tecnologia assim, super de ponta. Então, para mim é um prazer estar aqui e aprender. E também, né, Ana Carolina, que eu não te conheço também pessoalmente, mas eu quero dizer que do que eu tenho visto do seu trabalho, eu tenho gostado muito. E penso que a gente vai poder conversar, assim, um pouco sobre a terapia de família, sobre o livro, né? Porque esse livro, para mim, né, a Construção pela Vivência em Terapia de Família, Marcos, é um livro importantíssimo. Eu penso que ele é inédito na ideia, porque você traz uma ideia que contempla os primórdios da terapia de família aqui no Brasil, você faz um levantamento da terapia de família no mundo, num momento que foi muito importante, né, esse movimento de algumas pessoas de apostarem na terapia de família. Né? Então, você trouxe um momento histórico nesse teu livro. E a coragem, né? De fazer um livro com os títulos que você deu, né? Eu achei super interessante e como você organizou o livro, condenou todos nós, né? Nas nossas produções. Então, eu quero começar dizendo isso, né? Que esse livro ele é um marco mesmo na história da terapia familiar e para mim foi uma surpresa, Marcos, porque eu venho de uma história de trabalho que eu nunca tive um grupo, eu nunca fui de um grupo. Eu participava de vários grupos, sempre circulei nos vários grupos.
Só me fixei a um grupo a partir do ano de 2000, quando os Sistemas Humanos foi fundado, Sandra Feduro Colombo convidou a todos nós, né, para fundarmos com ela. Então, aí sim, né, eu passei a ser a Eliette dos Sistemas Humanos. Até então, não era. E, então, quando você me convidou, eu até pensei, nossa, eu estou nisso, porque realmente eu vinha de outros lugares. Eu vim de outros lugares. A minha primeira formação, eu fui professora. Então, professora primária. Então, eu não tinha, assim, uma direção para trabalhar com família. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. E eu, então, achei que na família do meu pai era assim, as mulheres não precisavam estudar, mas se quisessem, podiam. E só que assim, quando eu me formei professora, assim, já tá bom, né, filha? Já chega, né? Mas não chegava. E aí, na família da minha mãe, era assim, estuda, menina, estuda, menina. Então, eu fui prosseguindo. Quando eu pensei que caminho eu daria para ter uma profissão, porque eu já trabalhava, eu era secretária de diretor de financeiro, eu fiz muitas coisas, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu tinha uma ideia de que eu queria estar com as pessoas e fiquei pensando o que eu faria, né? E aí eu fui encaminhando os meus estudos, fui pensando o que eu queria ou não, e eu fui, então, para o serviço social. E lá eu encontrei muito do que eu gostava de trabalhar, que era o multidisciplinar, que era a comunidade grupo e toda a parte de desenvolvimento do ser humano, a psicologia, enfim, porque na época as disciplinas, né, eram outras, não eram as atuais. Bom, de qualquer forma, eu comecei a fazer estágios e eu fui me direcionando para os grupos. Eu trabalhei no recolhimento provisório de menores, então aí já fui, como estagiária, trabalhar com violência, mas, ao mesmo tempo, já encontrei uma pessoa, que era o Rui Joeli, que já formava equipe para trabalhar dentro do presídio. Então, a gente já tinha uma equipe multidisciplinar. Aí eu fui entendendo um pouco daquilo que eu achava que eu gostava de fazer de um jeito profissional, né? E aí fui encaminhando sempre para essas situações de grupo. Eu gostava muito de aprender, né? Eu sempre fui muito curiosa, muito curiosa. Então, eram pessoas que tinham mais idade, mais experiência, mas eu sempre tive a oportunidade de estar com pessoas também que gostavam de ensinar. Então, eu aprendi bastante nesse período, vamos dizer, onde eu ainda estava me definindo o que eu ia fazer. E aí, eu trabalhava numa empresa que tinha um diretor financeiro, que ele era japonês, e ele me ensinou muito. Foi um encontro muito importante, o nome dele era Sadaji. E eu trabalhava, então, como professora um período, e outro período eu trabalhava na empresa. E ele me trouxe assim, muitas reflexões sobre a vida. Ele dizia assim, você precisa pensar o que você quer e se preparar para o que você quer. E ele me cobrava, e ele dizia assim, o que você quer? Aí eu dizia, ele falava, tá, dali a pouco ele perguntava um tempo depois, o que você está fazendo para aquilo que você falou? E assim a gente foi andando nesse período, que foi um período difícil, porque foi o período que eu perdi meu irmão num acidente muito sério, um acidente de carro muito sério, e era um momento que eu estava bem mexida emocionalmente, mas eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito nesse momento.
Então, aí eu fui me definindo e me defini mesmo para trabalhar. Aí eu já sabia, era para trabalhar com família. Eu estou falando de 1974, 75, que foi quando eu me formei, né? Então, nessa época, foi um momento para minha família muito legal, no sentido de que eu estava trazendo um outro olhar, uma profissão diferente. Então, eles estavam muito contentes, mas, por um outro lado, foi um momento em que nós tivemos que viver esse luto do meu irmão. Voltando um pouquinho, para contar para vocês assim, que eu sou uma pessoa que veio de família de imigrantes, como muita gente nesse país, né? Portugueses por lado de pai e italianos por lado de mãe, né? Então, a minha avó portuguesa teve 16 filhos e criou 11. A minha avó italiana teve 8 e criou 7. Então, eu vivi em família, porque eu tinha muitos primos, eu tinha muitas tias, eu tinha muitos tios, e a gente vivia em família. Cada encontro era uma festa, né? Porque imagina encontrar uma família que tem 11 filhos, quer dizer, já é meia festa. Aí sempre era muito movimento, era muito alegre. Claro que meus pais eram severos, meus avós também, todos de ambos os lados, mas assim, sempre muito afetivos. Então, eles davam bronca, tinha todas essas coisas que criança faz, leva bronca, era tudo igual. Mas com muito carinho, assim. Eu lembro muito dessa época, porque eu brincava muito, eu brinquei na rua, tinha os vizinhos, meus pais trabalhavam, né? Meu pai trabalhava com comércio, minha mãe sempre ajudou meu pai, então a gente brincava na rua, caía na fogueira, queimava a perna, quebrava o braço, era assim, aquela vida assim que para mim era muito gostosa, e eu lembro muito dessa época, porque eu sempre fui muita imaginação, né? Então eu acabava fazendo muitas histórias na minha cabeça. Enfim, então eu tive essa oportunidade de estar nessa família, sempre gostei de estar em família, e penso que aí, hoje, né, um pouco agora, e quando eu penso como que foi essa história de chegar até aqui com terapia de família, de casal, eu acho que foi essa herança, foi esse convívio, e foi acreditar mesmo que família é importante, que os laços familiares nos unem. É lá que a gente aprende a brigar, a gente aprende a discutir, a gente aprende a amar, a gente aprende a dividir. Aí, né? Como eu digo, meu irmão, eu aprendi a dividir com ele, compartilhar. A gente aprende a odiar, agredir, a confraternizar. Então, eu realmente penso que família foi... essa ideia de família já veio lá de longe, mas eu não tinha. Não é que eu vou dizer assim, nossa, eu já sabia, porque não sabia nada. Não sabia nada. Agora, vivi situações interessantes, porque na família, as crianças viviam o que acontecia. Então, assim, morria a tia fulana, as crianças iam lá. A gente ficava brincando, aí, de repente, a gente ia ver lá, estava todo mundo triste, a gente olhava, e depois a gente voltava a brincar. Então, assim, fulano ficou doente, a gente ficava sabendo. Não tinha essa coisa de não vamos contar, não vamos falar, não tinha isso. A vida é a vida, ela se apresenta como ela é, e tem horas que a gente chora, e tem horas que a gente ri, e assim... né? Então, a família, para mim, fez sentido tanto na minha vida quanto na minha profissão. Acho que eu vou parar um pouquinho para ver se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Quando eu li o seu texto, eu fiquei imaginando, Eliette, você com as crianças. E aí tem um momento ali na sua escrita que me tocou, assim, me fez pensar muito,
que você diz que as crianças ajudam os adultos a sonhar, a resgatar os seus sonhos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, eles têm 7 e 8 anos, e isso fez muito sentido para mim, porque quando eu estou um pouco triste, um pouco abatida, preocupada com esse momento que a gente está vivendo, eles sempre me resgatam, né? Eles sempre me mostram que tem brilho na vida. Mas eu queria que você me contasse disso, né? Que você registrou no livro. Achei que faz tanto sentido. Então, como eu disse, eu fui uma criança que imaginava muito. Eu tenho, eu, eu brincava dos 2 lados da história, né? Eu já contei isso, eu vou contar de novo. O meu pai tinha uma mercearia. Então, por exemplo, chegava na hora de almoço, ele falava assim, dá uma olhadinha aí que o papai vai almoçar. Tá bom. Aí eu ficava lá. Aí eu brincava. Eu me punha de um lado do balcão, eu era quem vendia. Depois eu me punha do outro lado do balcão e eu era quem comprava. Mas eu fazia tudo, eu embrulhava as coisas, eu pesava, e quando ele chegava, aquilo estava uma confusão, porque tinha um monte de coisa em cima do balcão, porque eu já tinha mexido em tudo, porque eu tinha que arrumar de novo. Mas eu vivia aquilo, eu era mesmo, eu era a pessoa que ia comprar, eu era a pessoa que vendia. Então, quando eu falo que as crianças nos ajudam, é porque eu tenho essa lembrança de mim e quanto que as pessoas davam risada, porque às vezes, né, eu cismava, eu falava assim, não, hoje eu vou pôr tal fantasia. Se eu resolvesse, eu punha mesmo. Então, assim, às vezes eu levava bronca e às vezes era engraçado. E como eu falei, eu tinha muitas tias, muitos primos, tudo virava uma brincadeira. E os adultos acabavam entrando um pouco nessas brincadeiras, né? Minhas tias, principalmente, elas entravam na brincadeira. Eu tenho tia, uma tia que é irmã do meu pai, ela tem 1 ano só mais que eu. Então, a gente estava muito perto das idades, então a gente entrava e fazia as brincadeiras. Quando eu fui trabalhar como professora primária, eu chegava muito cedo na escola, era muito cedo, começávamos às 7 horas, mas era uma escola que ficava a 25 quilômetros da minha casa. Então, a gente saía muito cedo para ir dar aula. E a gente via as crianças chegando, e aquele entusiasmo, elas iam brincar de bola, brincar. E a gente os professores acabavam fazendo uma entrada um pouco lúdica das crianças. E as crianças inventam. Então, por exemplo, eu conto no livro que uma das coisas que eu fazia era a horta da escola, porque eu trabalhava com o pessoal de pais e mestres e tal. Então, as crianças, a gente plantava, e quando a gente colhia, a gente contava, e eles perguntavam, e as crianças trazem o novo, como o adolescente traz o inédito que nos provoca. Né? Aquela coisa assim, nós estamos todos já adultos e de repente vem uma criança e faz uma pergunta que você fala, nossa, que singela que essa pergunta e quanto nos leva a pensar nas nossas lembranças de infância. O adolescente chega, ele traz assim aquela coisa que a gente fala, nossa, que susto, isso imagina, isso não pode. Eles trazem, traz a vida para dentro de casa, né? É o inédito, né? Eu chamo isso do inédito, né? Os pais ficam todos bravos, mas traz vida para dentro de casa. Então, é um pouco nesse sentido que eu falo da criança e falo da adolescência, no sentido da juventude, porque à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai passando, né, da fase adulta mais jovem para a maturidade, a gente vai perdendo, às vezes, um pouco esse lado brincalhão, esse lado lúdico, que eu penso que é o que a gente não deveria fazer, né? Então, hoje eu tenho netos, né? Tenho 2 netos, então estou para ser avó
demais 2 crianças, 2 menininhas. Então, assim, para mim, é isso, né? Quando eu vejo meu netinho pegando uma coisa bem pesada e ele fala, ajuda, vovó, ajuda. Eu falo, gente do céu, que coisa mais linda, né? É vida, né? E a gente volta a brincar, a gente volta a dar risada. Eu penso que é fundamental a gente estar no meio de criança e adolescente. Eu não sei se eu contei o que você pensou do que você leu, do que eu escrevi, mas é o que me vem agora na minha lembrança. Sim, sim, obrigada. E a criança da Eliette agora? Então, eu sou muito doidinha mesmo em algumas coisas. Eu tenho um lado muito sério, que às vezes eu preciso conversar seriamente com ele para me deixar um pouco mais sossegada, porque às vezes ele é muito severo comigo mesmo. Mas eu tenho um lado muito brincalhão, eu tenho um lado muito brincalhão. Quando eu tenho espaço, né, para isso, e atualmente isso aparece mais no meu trabalho, quando eu faço trabalho com famílias com crianças. Aí a minha criança vem com tudo, com tudo. Então, se você mexe com bal, você mexe, se você suja, você suja, se você dá risada, eu gargalho. Né? A minha sessão de terapia, eu não me prendo de brincar, de dar risada e brincar mesmo, porque eu acredito que na brincadeira, nossa, a gente constrói tantas diretrizes para a vida, né? A gente conversa de coisas tão sérias quando a gente está brincando. Então, a minha criança, ela me lembra disso, né? Ela me lembra que eu me constituí como pessoa brincando muito e imaginando muito. Então, isso eu não esqueço. Então, sempre que eu posso, essa criança acorda, porque ela é fundamental para mim. Ela é fundamental para mim. Eli, eu queria te perguntar essa ideia, né, das brincadeiras da infância, a importância delas. Outro dia eu fui me dando conta de que nas minhas solidões de criança e nas minhas dores infantis, houve crianças que cuidaram de mim. E as crianças, eu também sou de uma família assim grande, minha mãe tem 8 irmãos, meu pai tem 6, então uma primaiada, né? Um monte de primo, e aí a gente tem a sorte não só de conviver com crianças de várias idades, mas também eu tive a sorte de ter muitas crianças da minha idade. Assim, tinha algumas primas, inclusive, como eu só tinha irmãos meninos, né? Eu adotei como irmãs, assim, e eram muito importantes na minha vida, né? E eu me dei conta que essas crianças cuidaram de mim, cuidaram muito de mim. Queria perguntar para você o que você pensa disso, né? Dessa importância da convivência da criança com a criança. Você foi trabalhar com famílias onde existe muita violência, né? Eu e você viemos de famílias amorosas que cuidam das crianças, que têm como valor o cuidado com as crianças, não é? Mas a gente foi trabalhar com famílias e a gente foi encontrando, né? Talvez até por isso a gente foi trabalhar com famílias, que a gente via que isso não acontecia em todas as famílias. E aí eu queria te perguntar 2 coisas, né? A primeira é o que fez você, depois de dar aula, depois de trabalhar no serviço social, seguir trabalhando com essas famílias onde a violência acontece, às vezes impera, e qual o papel das crianças no cuidado com as crianças nessas famílias? Então, Denise, olha, eu trabalho com famílias e já trabalhei tanto na periferia, quanto já trabalhei com famílias de classe média, classe alta, onde a violência está presente e ela não depende, ela não tem a ver com a classe social da pessoa.
o que acontece é que as pessoas que têm mais dificuldades, que lutam pela vida com mais dificuldades, elas estão mais expostas a situações de violência. Então, as crianças, elas, é isso que eu digo, as crianças, apesar, né, das aflições, porque a gente nota que as famílias onde as crianças têm mais dificuldades financeiras, de alimentação, de sono, lúdicas, de brincadeira, de escola. A gente nota que essas crianças, elas não perdem aquela vivacidade, elas brincam. E quando elas brincam, A tristeza vem em alguns momentos, principalmente aqueles onde existe uma possibilidade da conversa. Porque só dá para conversar se a gente tiver tempo para conversar. Né? Então, aqui nós estamos conversando, então vai surgir conversa. Não tem como não surgir conversa. As crianças conversam na hora de dormir, as crianças conversam quando elas choram, quando elas têm alguma dor física. E eu, na terapia de família, sempre incluo as crianças, independente dos temas que serão tratados na terapia de família. Então, a violência é um tema. A criança participa porque ela traz uma vivência de esperança. A criança tem na imaginação dela respostas muito, muito interessantes para situações bastante difíceis. Quando você fala, né, da experiência nossa, então vou dizer assim, de ter tido uma família grande, de ter convivido com primos, com tios, quantas proteções a gente teve. A gente tinha tristezas? Claro que tinha tristezas, mas para mim, pelo menos, né, na minha experiência, eram tristezas que tinham, sim, aconchego. E é isso que eu penso quando eu trabalho com criança, e principalmente as crianças que vivem em situações mais difíceis de violência. É o aconchego. Porque a hora que você consegue estabelecer numa sessão de terapia, uma hora, por exemplo, do sono, né? Vamos inventar a hora do sono. Todos nós agora vamos para a hora do sono. Quantas conversas importantes as crianças trazem nessa hora, que pode ser meio-dia, que pode ser 3 da tarde, não importa. Mas como aquela situação de você poder trazer o aconchego, para você poder trazer o movimento do dormir, e você vê aquela criança fazendo aquele movimento, aquela família entrando na brincadeira, que não é mais uma brincadeira, e aquela possibilidade de viver o sofrimento, o medo, a raiva, a dor, é muito importante. E quando eu trabalho com situações de violência, eu penso que a pessoa que é designada pela família, né, para ser o violento, ela faz parte da terapia quando eu trabalho com violência. Essa pessoa, ela está naquela família, então ela vai participar da terapia. Então, a criança, para mim, ela tem esse lugar na terapia. O adolescente também, mas aí é com outro contexto. Aí não dá para você fazer certas situações mais infantis, mas você tem que ter umas situações um pouco mais desafiadoras. Mas, de qualquer forma, eu penso que essa criança que tem a possibilidade de repartir o medo, a dor, a alegria, e que ela possa ser vista como uma pessoa que vai ter possibilidades na vida, aí eu penso que é muito importante. Porque a gente tem uma questão com as famílias, às vezes, de olhar para as crianças e achar que elas têm poucos recursos. Às vezes a criança não vai bem na escola, porque tem algumas questões, às vezes as famílias são muito exigentes, ou às vezes as famílias não têm condição, e parece que as crianças vão sendo registradas
como se elas fossem, não vai dar isso, não vai dar aquilo, e isto, a gente sabe que, passado o tempo, quantas surpresas, né, aquelas crianças nos trazem quando elas se tornam adultos. Então, eu penso que as famílias grandes, elas têm o aconchego, se bem que, lógico, né, os mais novos de uma família grande, às vezes eles vão no embalo, né? No embalo dos irmãos, não dá tempo, né? Eu fico pensando, por exemplo, minha avó, 16 filhos, como que dá? Né? Criou 11, como que dá para você cuidar de 11 filhos de uma vez só? Então, o mais velho cuida do outro, que cuida do outro. Os mais novos vão um pouco na carreira, né? Mas, de qualquer forma, eu penso que, mesmo assim, né, o aconchego é muito importante dentro da família, e as crianças são as que alimentam esse ninho, vamos dizer assim. Eliette, é muito bom te ouvir falar, né? E a tua criança e a tua mulher séria dançarem entre os teus olhos e a tua boca. É muito claro ver isso e é muito gostoso, né? Porque isso acho que traz o teu aconchego. Eu fiquei pensando em dizer isso e fiquei com medo, porque eu falei, puxa, a Eliette é uma pessoa acolhedora, mas também é uma pessoa que precisa de acolhimento, precisa de aconchego, né? E às vezes a gente aconchega um acolhedor, dizendo que ele é acolhedor, mas às vezes a gente coloca ele num lugar de mais responsabilidade ainda, de mais sobrecarga. E aí eu fiquei numa divisão, como é que eu elogio a Eliette sem ofendê-la? Como é que eu posso fazer esse movimento, né, para chegar pertinho dela, mas que não ser muito exigente, mas poder realmente entregar algo que possa fazer uma diferença, né, que possa trazer um encontro gostoso. E eu fico pensando, toda vez, nesses últimos 30 anos que a gente é amigo, e a gente é muito amigo, toda vez que você conta a sua história, e quantas vezes eu ouvi a sua história, e quantas vezes você ouviu a minha, quantos pontos em comum que nós temos tão profundos, tão fortes, né? E que, de fato, a gente nunca pôde conversar sobre isso, eu e você, né? Agora estamos eu e você e o planeta, mas que bom. Talvez a gente possa conversar sobre isso, talvez não. Mas não a minha pergunta, mas o meu convite. Será que a gente consegue conversar sobre essas coisas dolorosas com aconchego? Você tá comentando e eu estou pensando aqui, é verdade. A gente se conhece há tanto tempo, trabalhamos juntos há tantos anos, mas a gente trabalha, né, Marcos? E eu fico pensando, a gente tem um tempo tão grande de amizade, e a gente se encontra, a maior parte do tempo a gente se encontra no trabalho, né? E no trabalho eu penso que eu tenho esse meu jeito, que as pessoas chamam de determinado. A Eliette é muito determinada. E às vezes eu acho que isso atrapalha um pouco. Atrapalha no sentido assim, me põe num lugar que me afasta um pouco dessas situações do aconchego. Eu fico muito voltada para a minha responsabilidade no lugar de formadora, quando eu estou atendendo, quando eu sou supervisora. Eu sempre estou muito, muito focada e realmente a gente está junto, trabalhando coisas seríssimas, né? Porque nós atendemos, damos aula, fazemos supervisão, e são coisas tão íntimas e tão sérias que a gente está trabalhando, mas aquele tempo gostoso de conversar, de poder falar da gente, né? Com a gente, é realmente... Mas eu penso que a gente vai poder fazer isso, porque a gente fez bons ensaios, nós tivemos bons ensaios, Marcos, né? Então, eu penso que a gente vai poder fazer isso. Aí eu vou entrar na pandemia para dizer o seguinte, né? Que
Eu trabalho praticamente o dia inteiro dentro de uma sala. Então, para mim, ficar dentro de casa, falar que a pandemia me pôs dentro de casa, falar, bom, é o que eu faço. Mas o fato de ser proibida de sair de casa me fez pensar muito, porque me pôs uma urgência que eu não tinha, que é essa, de falar com os amigos, de bater papo, de dar risada, com um tempo que eu não me dava. Então, por isso que eu digo para você, eu acho que nós vamos poder sim, conversar com aconchego, porque os nossos ensaios sempre foram muito bons, sempre foram. Então, eu acho que eu vou me dedicar a estar um pouco mais em situações não de trabalho só, né? Em poder estar com os amigos e falando da gente, independente do tema, mas o tema sendo a gente, né? Porque quando a gente está trabalhando, a gente está sempre pensando, né, no tema que nos propõe. Eu estou falando de mim aqui e eu já estou pensando, meu Deus, eu fico falando tanto de mim. E na minha família era assim, olha, educação não é que sair correndo e ser a primeira que vai lá na fila, não, tarará. Olha, só fala quando for para falar, não fica falando. Então, eu estou aqui num conflito de lealdade, eu acho, né? Porque eu fico pensando, nossa, eu estou falando tanto de mim. Mas, enfim, esse foi o convite, então eu vou fazer o seguinte, a minha família sempre diz que obrigação a gente tem que cumprir. Então, vocês me fizeram um convite, eu aceitei, então nós vamos falar, porque é isso que vocês me pediram. É um pouco, vocês percebem como eu converso comigo? É um pouco desse jeito, né? Mas com certeza a gente vai poder, sim, se encontrar afetivamente, Marcos, pode ter certeza disso. Eli, Oi. Eu queria voltar lá num pedacinho da nossa conversa, quando você começou a contar para a gente que você, então, escolheu trabalhar com famílias. Eu queria que você contasse para a gente como foi esse começo. Quem foram as pessoas que você encontrou? Qual foi o caminho que você trilhou? Né? Porque eu acho que, assim, esse também é o começo da nossa história, né? Sistemas humanos. Então, acho que ao contar da sua história, você vai estar contando um pedaço da minha também. É verdade. Então, eu estava dando aula e trabalhando nessa empresa, e aí surgiu um concurso do Hospital das Clínicas. E esse concurso propunha o seguinte, profissionais de várias áreas, então, para formar equipes multidisciplinares, para trabalhar no Instituto da Criança, cujo prédio seria inaugurado. E eu, então, prestei o concurso. Passei, e aí, quando eu fui chamada, eu aceitei, e fui trabalhar no Instituto da Criança. O Instituto da Criança tinha equipes multidisciplinares. Então, era muito bacana. A gente tinha reunião clínica, a gente sabia... Era um começo, muito jovens, a gente trabalhava com os pediatras, de novo as crianças, de novo pediatria e as famílias. E eu fui trabalhar no serviço de higiene mental do Instituto da Criança. E eu tive como chefe, eu vou até citar mesmo o nome dela, porque eu preciso homenageá-la, a doutora Dulce Marcondes Machado. Era uma psiquiatra, Marcos, daquelas, como Nise, uma cabeça, uma coisa, e ela nos punha para trabalhar. Vocês vão dar aula aqui, vocês vão fazer aquilo lá, eu quero um programa de família, vamos lá, vamos lá. E ela punha a gente para andar. E foi nesse movimento, porque o serviço de higiene mental, ele tinha que dar aula para 4º ano, de internos de pediatria, para residentes 1 e 2 e para os cursos de pós-graduação. E o tema que eu dava aula para eles era a família. Família com crianças, famílias adotivas, famílias, enfim. E
Também a gente dava aula para fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que estavam se formando na faculdade, na USP. Então, ali abriu o meu mundo. É isso que eu quero fazer na minha vida. E aí eu fui para o mundo mesmo. Conheci a Sandra Feduro Colombo, nessa época, e aí, fazendo supervisão com ela, nós fazíamos supervisão em grupo, participávamos de todas as atividades de atendimento de ambulatório, de enfermaria e também das atividades didáticas. Escrevíamos, foi nessa época que escrevi sobre pais, grupos de criança, família, sociedade. Eram todas, essas matérias saíam para serem publicadas em revistas indexadas. Era importante. A doutora Dulce queria a gente na rua. Vai para a rua, vamos trabalhar, vamos fazer. Aí foi que eu comecei a fazer os cursos fora, porque não tinha curso de terapia de família aqui. Então, foi aí que eu conheci os grandes mestres. Eu fiz uma colinha para contar para vocês um pouquinho quais foram eles, né? Foi aí que eu vi. Eu conheci o Minuchin, fiz curso com ele, o Andolfo, o Maurício Andolfo, o Moniel Caim, o Michael White, o Tom Anderson, o Gulichan, a Arline, a Esther Tarandashi, que foi uma das primeiras que me pôs na roda, a Lynn Hoffman, enfim, o Kinney, vários, o Maturana, que infelizmente o perdemos há pouco tempo, o Slutsky, que vai estar com a gente no congresso, a Peggy Pape, a Sandra Feduro Colombo, e os meus 2 analistas, que foram super importantes, porque eles acreditavam. Então, o Edu Machado Gomes, ele foi meu primeiro analista. E ele falava para mim, você é a última pessoa que eu estou pegando para processo. Você vai ter que fazer alguma coisa. E ele me ajudou muito. E o Lorival de Campos Novo, que também me ajudou muito. O Lorival, eu chegava enlouquecida, trabalhava, criança pequena, tarará, e eu deitava no divã e ele dizia assim para mim, Eliette, você já viu o céu cor-de-rosa? Putz, gente, eu ficava louca. Como assim? Eu tenho um monte de coisa para conversar. Ele fica me perguntando do céu cor-de-rosa. Mas me ajudaram muito a poder flexibilizar, a poder ampliar meu pensamento, a poder entrar dentro de mim, a poder olhar, a poder ver essa menina que eu era sapeca, então, às vezes, eu fazia algumas coisas, depois eu ficava guardando de mim mesma, então eu fui para esse mundo, eu fui para as minhas sombras, eu fui para uns lugares assim totalmente desconhecidos e que me ajudaram muito e que hoje me ajudam a ajudar os meus clientes a irem também para esses lugares, né? Bom, então aí eu fiz esses cursos fora. Teve um período que a gente ia a cada 2 meses, a gente ia para Buenos Aires e fazíamos uma semana de curso intensivo. E depois eles mandavam material, a gente estudava, voltava dali 2 meses, e assim fizemos por 2 anos e meio. Então, esses professores que eu digo, eles iam muito para lá. Depois eles começaram a vir para o Brasil. No começo eles tinham um pouco de medo, né? O Brasil, né? Aquela coisa, história, tarará. E quando eles vinham, eles ficavam encantados, e eles queriam sempre voltar, e todos nós estivemos com eles e sabemos como encantadores e importantes eles foram. Então, eu fiquei no Hospital das Clínicas de 76 a 89. E aí, em 80, eu fiz o meu consultório. E aí eu comecei a trabalhar no consultório, trabalhava no hospital e fazia, então, a minha formação. Bom, em 79 eu me casei. E com o Fábio, meu marido, estamos juntos até hoje, um casamento que me trouxe muitas alegrias. Nós temos uma parceria muito legal, muito interessante, temos as nossas questões, temos as nossas diferenças, convivemos com elas, mas nós temos uma parceria e um amor muito, muito, muito criativo para nós dois. Nós não vivemos impedimentos. Meu casamento, eu casei tarde,
eu tinha medo que o casamento me impedisse, né? Porque não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo, não podia aquilo, mas nós não tivemos isso. Pelo contrário, né? Nós sempre nos incentivamos muito. Aí, em 84, em 82, nasceu meu primeiro filho, o Fábio, e depois, em 84, nasceu o Rafael. Bom, eu quero dizer já de cara para vocês que a maternidade, para mim, foi uma grande descoberta, porque eu achava que para ter filho precisava isso, precisava aquilo, precisava aquilo, precisava aquilo, e descobri que precisava mesmo, mas também era maravilhoso. Então, eu tenho 2 filhos que são uma graça de filhos, são casados hoje e estão aí com as suas famílias, e foi o melhor do meu mundo, a maternidade, o quanto que eles me ajudaram nisso, o quanto que eles foram sapecas, o quanto que a gente teve que conversar muito, mas quanto que eles puderam realizar, e eu agradeço, tenho muita gratidão por ter tido os filhos que eu tenho, os netos que eu tenho, e o casamento que eu tenho. Agora, eu estou num outro momento. Então, assim, continuo o consultório. Em 2000, eu fui convidada, então, para constituir os sistemas humanos, vocês lá. E aí a gente fez tudo aquilo que vocês sabem, né? Então, a gente tem todos aqueles projetos, né, muito bacanas dos sistemas humanos. A clínica social, né, Marcos, que você coordena. Nós temos a clínica de casal, que é coordenada pela Adriana Fraga, Suzana Levi e eu. A gente tem a clínica Ânima, que atende famílias oncológicas, que a Silvia Helena Arruda faz parte, e a Eneida Souza também. Nós temos o grupo da Márcia, nós temos o grupo da Denise e da Janice, que é uma proposta maravilhosa, que leituras, poesias. Gente, é para não deixar de estar, né? Temos o Edson, né, que faz também um grupo de leituras. Eu não sei se eu estou esquecendo de algo. O Ponto de Encontro, que é um dos primeiros, né, que é coordenado pela Sandra. E, enfim, nós temos muitos projetos nos sistemas humanos, e eu acho que isso é muito legal, e a gente pode fazer muitas outras coisas. Agora o Marcos no CEAF, nossa, é todo mundo muito produtivo, né? Como eu falei da Denise com a tecnologia, a Denise que faz tantas coisas, né? E eu acho que todos nós lá do sistema somos muito produtivos. O pessoal de Sorocaba, que faz um trabalho de comunidade maravilhoso, né? Que eles estão lá batalhando o tempo todo, e que a gente vê, nossa, que trabalho maravilhoso também que eles fazem, que estão conosco desde muito tempo, né? Bom, isso foi uma parte. Em 2002, eu fui convidada para ser presidente da Associação Paulista de Terapia Familiar. E aí, então, foi um momento importante, porque o congresso veio para São Paulo, porque a gente fez um trabalho muito bacana. Houve um congresso em Florianópolis que São Paulo teve assim, uma participação bastante grande, e foi também um momento que eu ampliei muito o trabalho de comunidade, porque a APTF ela tinha um trabalho muito importante de comunidade. O Pró-Comunidade era um trabalho bastante interessante com a comunidade toda. E foram lindos os trabalhos, e todos que trabalharam se dedicaram a ele. Depois, eu passei a fazer parte também da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, que eu fui uma também das fundadoras e também participei da primeira diretoria, e também faz um trabalho muito interessante, muito importante, dentro da ideia das várias linhas de trabalho em psicoterapia. E também fui para a Abratef como conselheira, o Conselho Deliberativo e Científico da Abratef, que eu faço parte,
e que lá também, né, a Associação Brasileira de Terapia Familiar também tem um trabalho maravilhoso. Nosso congresso agora, de agosto, vai ser totalmente online, com convidados muito interessantes. Então, eu tenho esse trabalho também de fazer parte das comissões, de cuidar da nossa formação, né? Que é muito importante, a formação do terapeuta familiar. Eu tenho uma ideia bastante democrática, né, para essa questão da formação. Eu luto que as pessoas possam mudar de profissão quando elas querem, então elas têm uma graduação e elas podem ter, sim, uma formação muito bem feita para se tornarem terapeutas de família e casal. Então, estou aí, fazendo essas coisas. Foi um pouco esse caminho. Eu dei aula também, na época, em 1995, por uns anos, eu dei aula na PUC, no curso da Ada Pellegrini Lemos, que também foi um convite da Silvia Richuski, da Ada, e que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foram anos importantes que, de novo, eu ampliei muito os meus contatos e conheci muitas pessoas. E esse curso formou muitos terapeutas de família, porque aí foi quando os cursos de terapia de família começaram no Brasil. Então, foi um momento também muito importante. Eliette, vendo você fazer essa construção toda, eu fico imaginando como a história foi ganhando colorido, né? E ganhando consistência, né? Desde você lá na sua família e se deliciando com aquela sua família. Eu imagino uma casa cheia, assim, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Até hoje, quando você fala dessa sua participação tão efetiva e tão atuante, pensando em formação, né? Pensando em ensinar e desejando que isso cresça. É isso, eu sinto isso na sua fala. Mas eu queria que você contasse para a gente o que é, então, né, nesse seu olhar, nessa sua experiência, nessa sua postura tão bonita, democrática, para usar a sua palavra, ser um terapeuta de família nesse momento, né? A gente tem vivido muitas transformações sociais. Eu acho que a pandemia nos convidou a estar em família de um jeito diferente, e eu imagino que muitas situações devem ter chegado a vocês nos consultórios, muitas questões que estavam mais ou menos escondidas. E hoje o que é, né? Então, cuidar de uma família, acolher essa família, estar ali, né? Dar a mão para que essa família continue. Então, olha, se a gente for pensar exatamente neste momento de pandemia, vamos dizer assim, as famílias, num primeiro momento, elas não se deram muito conta do que seria isso. Não foi possível. Porque foi um susto muito grande, mas também ainda tinha uma ideia de que seria muito rápido. À medida que o tempo foi passando, então aí sim, nós começamos a olhar a família, e a família começou a nos trazer angústias, medo e surpresas. Então, o excesso de presença ou o excesso de ausência. O que eu tenho lidado mais nesses últimos tempos é com isso. O excesso de presença, no sentido assim, né, de que você convive com a pessoa 24 horas, né, com criança, com adolescente, com marido, com todo, 24 horas. Você perde aquela possibilidade de ficar só. Mas quando eu digo só, é só. Você perde isso. Aí, as pessoas sabem tudo de você. Sabe, te ver trabalhando, ver você conversando com o teu chefe,
ver você conversando com um colega, fazendo uma reunião, dando risada, falando com a secretária, e aí é uma confusão, porque é desde assim, que absurdo, como que você falou desse jeito com fulano? Mas como que você faz desse jeito? Quer dizer, um lado que as pessoas não conheciam do outro e que vem assim, aberto, e que não tem como. Eu tenho algumas pessoas, casais, porque quando eu atendo casal pelo Zoom, por exemplo, ele não precisa estar no mesmo lugar. Então, tem gente que vai para a garagem do prédio, dentro do carro, dentro do closet, porque precisa de privacidade para poder falar. Então, essas situações, elas vieram com tudo. Aí começa No começo, as crianças tendo aula, por exemplo, por vídeo. Você imagina uma família com 3 crianças tendo aula por vídeo, cada uma no computador? A mãe tendo que ver isso, tendo que ver aquilo, e ela também está no vídeo, que ela também está em call, ela também está conversando. Então, esse momento da pandemia, ele trouxe muitas situações muito difíceis, mas assim, difíceis no sentido de que, assim, como se o espaço físico, que não tem a condição de expansão, porque é aquele e acabou, era como se fosse um bunker. Todo mundo se sentindo preso e obrigado a estar naquela situação. Então, o trabalho do terapeuta de família, nesse momento, foi e está sendo, né? De conter, de poder trazer esse sentimento de cada um e trabalhar a possibilidade da solidariedade entre essas pessoas, porque o que eles querem mesmo é acabar um com o outro. Brigas imensas, separações, muitas separações. E o que você falou, Ana Carolina? Às vezes, situações que estavam sendo levadas de um determinado jeito começaram a aparecer. E essas situações também tiveram que ser trabalhadas. Também tivemos separações, por conta de que algumas pessoas se perceberam que viviam aquilo que viviam porque ficavam muito tempo fora de casa. Chegava à noite, oi, tudo bem, jantava, no dia seguinte, 7 horas da manhã, estava saindo para trabalhar de novo. Era possível aguentar certas coisas. Mas o excesso de presença impediu isso. E também o excesso de ausência. Nós tivemos e estamos tendo muitas pessoas, principalmente os idosos, que, de alguma forma ou de outra, ficaram muito sozinhos. Muito sozinhos. Em nome de uma proteção para que eles não peguem o vírus, para que eles possam ser protegidos nesse sentido, eles ficaram numa situação que eu digo muito abandono. Muitos ficaram em situação de muita solidão. E eu fico pensando que isso pesa muito, e eu não sei, né, o quanto que a solidão e a sensação de abandono pesa mais do que, vamos dizer, se cuidar do vírus, né? Então, é um momento delicado. Mas, como terapeutas de família, a gente tem que estar com a família, que é aquela situação que a gente fala muito na formação, que é assim, o não saber. A família nos conta quem ela é. Nós não sabemos. Mas tudo que você estudou, você sabe que uma família... Não, eu não sei. Eu não sei. O que eu estudei. Sei do estudo que fiz. Mas daquela família, daquela pessoa, daquele casal, eles me contam e me ensinam deles. E a conversa terapêutica é que vai trazer alguma ideia, alguma possibilidade para que eles saiam daquele momento de paralisação. É um pouco assim que eu vejo o trabalho nesse momento. É bastante difícil. Nós, como terapeutas, também temos as nossas experiências pessoais, não é? E muitas vezes a gente se solidariza com a família, com o casal, com o cliente,
e a gente tem que ficar fazendo aquele movimento, né, de que a minha história me faz entender a sua, mas eu preciso conversar sobre a sua história, né? Então, é um momento bastante delicado esse que a gente vive, sim, viu, Camila? Eliette, Oi. esse momento me parece muito importante, isso que você está falando, é muito lindo, eu acho que é uma parte muito forte do seu trabalho, e das suas crenças, do não saber sabendo tanto, né? E eu queria te convidar para uma outra vertente do seu trabalho, que é a vertente da Eliette para o mundo. Como é isso? Você tem um monte de coisa para o mundo, né? Você tem muita coisa escrita, capítulos desde a época lá do HC, antes dos sistemas humanos, durante os sistemas humanos. Eu tenho uma vertente em particular que eu queria perguntar, que é a sua vertente mais, vamos dizer, mais brilhante, assim, do meu ponto de vista, claro, não sei se é do seu, mas que é a Eliette Nabratef, né? Eu acho que nesses últimos, pelo menos 10, 12 anos, você sempre foi forte, desde o início até pré-Nabratef, mas nesses últimos 12 anos você é a Eliette da Nabratef, né? Muito mais do que dos sistemas humanos, ou do HC, ou da a grande Eliette da Nabratef, e tudo que tem feito, né, e que está propiciando. E eu queria que você pudesse contar um pouco, até algumas coisas em primeira mão, se for possível, porque eu acho que tem muita coisa que vocês produziram aí, principalmente nesse último ano, que eu tenho ouvido você contar, né, não profundamente, mas lindamente. Então, se você pudesse contar um pouco dessa vertente da Eliette para o mundo na Abratef, eu gostaria de saber. Então, você me fala, me fala sobre o que eu escrevi, me dá a oportunidade, Marcos, de também agradecer as pessoas que me convidam para escrever, né? Então, na época do Hospital das Clínicas, eu tenho esses trabalhos, né? Grupos de pais, que era um trabalho que a gente fazia, que era muito interessante. Também eu escrevi sobre adoção, junto com uma colega, a Regina Salles Nunes, que nós, até outro dia, o Ivan, nosso querido Ivan, né, nosso formador lá dos sistemas humanos também, está conosco, trouxe para um trabalho dele algo que eu tinha escrito há tantos anos atrás sobre adoção, então eu escrevi sobre adoção, escrevi também sobre ciúme, meu filho ciúme a birra, meu filho, né, porque lá no Instituto da Criança a gente tinha sempre essa vertente, né, a criança, a família, então o que mais aparecia, né. Então, eu tenho esses escritos. Eu escrevi sobre adoção na pediatria básica, que é a Bíblia dos Pediatras. Então, também foi um trabalho bastante interessante. E mais, vamos dizer, e depois outros escritos, mas, assim, eu escrevi no livro, por exemplo, no Construção pela Vivência em Terapia Familiar, do Marcos Naime, né? Que foi esse trabalho que eu disse que foi muito importante para mim de ter escrito. Depois eu também fiz um capítulo sobre idosos e violência no livro sobre violência doméstica e a cultura da paz, que é um livro que foi coordenado pela Rita Seixas e pela Maria Luísa Dias. Depois eu também fui convidada para escrever no Manual de Terapia Familiar do Luiz Carlos Osório e da Elizabeth do Vale. E também no Gritos e Sussurros, coordenado pela Sandra Fedulo Colombo, que eu também escrevi sobre casal. Tem alguns outros trabalhos escritos, eu escrevi com a Denise, né, no livro da Lorice, coordenado pela Lorice Levi, que a gente falou sobre os impasses da formação, né, Denise, que também é muito interessante, porque nós, como formadores, também nos pegamos em momentos que precisamos parar para muita reflexão. Bom, indo para a Abratef, como você falou,
Eu venho fazendo parte, né, do Conselho da Abratef durante muitos anos. Desde o 2002, quando eu fui presidente da Associação Paulista, eu comecei um trabalho mais efetivo mesmo com a Abratef. Na época, nós tínhamos o Dalmo, que foi o presidente da Associação de Santa Catarina, e o congresso foi para Florianópolis, e a gente fez um congresso muito, muito, muito bonito. Nós depois tivemos, então, esse trabalho com o congresso nos põe na Abratef. Então, eu tive 2 gestões como coordenadora geral do conselho, porque nos põe para trabalhar na comissão científica, no conselho, nas comissões, porque nós temos várias comissões de trabalho. Né? Depois nós tivemos também o congresso aqui em São Paulo, que a Sandra também promoveu esse congresso que também você, Marcos, também promoveu, congresso que a Rosa Maria também promoveu. Então, eu estou falando os nomes, eu sei que eu deveria falar outros, mas não dá para eu lembrar de todos, mas com muito trabalho na Abratef. Só que a Abratef, nessa última gestão, e por conta da pandemia, né, a gente ouve dizer, né, que nas crises a gente cresce também, né? E a Abratef, por conta das reuniões terem que ser online, tudo online, a Abratef fez grandes mudanças. Então, nós temos agora, Marcos, uma gestão que trouxe um novo estatuto, um estatuto muito moderno, bastante cuidado, porque as leis mudaram. Nós temos, né, que nos preocupar hoje com uma série de situações que antes a gente não tinha essa preocupação. Então, a presidente da Abratef hoje, a Silvana Silvestre, é uma pessoa bastante dinâmica, e os conselheiros são muito dinâmicos. São pessoas com muita experiência. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião de conselho que foi importantíssima, porque nós temos professores universitários que querem ser associados da Abratef, então nós tivemos que compor um número de horas que a Abratef orienta que todos tenham. Então, a Abratef vem se modificando e você fez parte disso, né, Marcos? Você lembra quanto que você trabalhou, né? E quanto que você é lembrado, não é? E quanto que você estará conosco, não é? Com muita honra. Isso, com muita honra nossa, tua também, não é? Porque é muito legal. Então, porque realmente foi um trabalho assim que a Abratef se modernizou. E as regionais também, então todos estão muito empenhados em ser uma associação forte. Nós temos muitos associados, e eu penso que é um momento muito interessante. Então, quando você fala, Eliette, da Abratef, para os meus colegas que depois vão me escutar, é que aqui em São Paulo, né, a gente trabalha bastante, a regional, a gente tem a Águida Maffei, que está à frente da Associação Paulista, tem um conselho também que é bastante atuante, e os institutos, que são muito, né, eles ajudam muito quando precisa fazer esse movimento de agregar e de fortalecer, né? Então, para os sistemas humanos, eu trago sempre as notícias, porque eu sou membro dos sistemas humanos, e muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa por estar fazendo outras, né? Mas eu digo que esse congresso também agora, né, é um congresso totalmente online, e que ele mudou completamente, porque ele era totalmente presencial, né? E que nós vamos ter uma experiência muito interessante, muito bacana. Então, meu mundo é esse, né? Eu vou saindo, vou escrevendo, escrevo às vezes um pouco, não divulgo, mas eu gosto de escrever, é uma coisa que eu gosto, e enfim, e os trabalhos que vão aparecendo, nós vamos nos integrando, e eu gosto de estar com pessoas, então tudo que vem é muito bom. Esse congresso parece que vai ser realmente muito inovador, né, frente aos desafios.
O fato de ser 100% online, de ter gente do mundo inteiro nas equipes reflexivas. É uma grande honra ter sido convidado em nome da presidente, pela Bratef, portanto, por você e todas as outras pessoas, de ser um dos caras que vai fazer, um dos terapeutas de família, formador, supervisor, interlocutor clínico, que fará uma interlocução clínica ao vivo, uma das duas únicas, eu e a Cíntia Ladvocati. Então, estou muito honrado por esse convite e por participar com gente tão admirável do ponto de vista social e do ponto de vista pessoal, que todos nós admiramos demais, né? Esse grupo imenso de pessoas, todas muito especiais, né? Cada um com as suas grandes habilidades. Muito obrigado por esse trabalho lindo que você tem feito junto a esse grupo lindo. Mas esse é seu, eu sei, é a sua parte. É isso mesmo. É isso mesmo, Marcos. É muito, muito importante. Eu acho que foi feito um convite para você, realmente muito, muito interessante, que eu penso que vai ser assim, um momento muito importante do Congresso. Só lembrar que a Denise também esteve no CDC. Ela foi secretária do CDC. Lembra? Conta aí, Denise. Vamos cruzar as histórias. Vai. Conta. Sim, eu já estive no CDC, já fui secretária da Rosana Galina também, quando eu estava... Ela coordenava o CDC, né? Eu fui secretária dela, já fui de 2 comissões científicas do Congresso, e acho muito importante esse trabalho que o CDC faz, o Conselho Deliberativo e Científico da Abratef, Associação Brasileira de Terapia Familiar, porque integra os terapeutas, integra o trabalho que está sendo feito nas várias regiões do Brasil. É muito importante a gente poder apoiar os terapeutas que estão em regiões onde ou não tem uma regional, ou tem uma regional com poucos membros e que também trazem as notícias de lá, né? Para que a gente possa também aprender com eles e, de alguma maneira, apoiá-los. Esse trabalho de apoio, né, às pessoas que estão mais distantes, eu acho que é uma preocupação nossa, e, né, distantes dos centros urbanos, distantes dos centros de formação. Como sistemas humanos, a gente já teve algumas experiências, né, de sair do centro de São Paulo, de ir para Caraguá, começamos em Sorocaba, e outros convites, né? Eu já dei aula em Vitória, você já deu aula em vários lugares, Marcos também, a Sandra em Manaus, em vários lugares, né? Então, a gente procura sempre estar com essa disponibilidade para levar o nosso conhecimento e aquilo que a gente está desenvolvendo há tantos anos junto para os terapeutas que estão se formando agora, né? Eu acho que esse é o princípio, né, do nosso trabalho, e acho que a Abratef e o CDC complementam o nosso trabalho. Então, é muito importante que você esteja nos representando lá, e até estando há tanto tempo, você tem essa história, né, do CDC. Então, eu queria, para a gente já ir terminando e se despedindo, te parabenizar por essa trajetória tão linda, e esse trabalho tão desprendido, né? Eu acho que você tem uma generosidade muito grande, leva muito a sério tudo que você faz. Eu sou uma grande admiradora sua. Queria te agradecer infinitamente pelos anos que a gente tem trabalhado junto, pela sua amizade, pelo seu carinho, e por essa entrevista de hoje. Muito, muito obrigada. Eu também agradeço. Eu queria dizer que eu estou, agora que você falou, né, estamos terminando, eu pensei, puxa, passou. Como que é a questão do tempo, né? O tempo, né?
E também eu quero agradecer, sim, eu quero agradecer, já que nós falamos, né, sobre a minha trajetória, sobre a família, eu quero agradecer a minha família de origem, meu pai, minha mãe, meu irmão, e todos aqueles lindos tios e tias e primos maravilhosos. Eu quero agradecer a família que eu constituí, meu marido, meus filhos, e que sempre me apoiam e que é o nosso esteio, nós nos alimentamos, né, na medida da necessidade de cada um e o quanto cada um pode dar ao outro. Eu agradeço muito a minha família, eu agradeço a todos os meus amigos, a todas essas pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida e que me ajudaram, que talvez eu nem pude saber na hora e nem pude agradecer, nem eles sabem, mas eu quero agradecer a essas pessoas que eu encontrei pelo caminho e quero agradecer os amigos de sempre. Quero agradecer também vocês que fazem parte, né, dos meus amigos do coração, que tantos anos juntos, né, quanto aprendemos um com o outro. E quero agradecer aos meus clientes, todos aqueles que passaram pela minha vida, que me ajudaram, me ensinaram, me alimentaram, e que com eles eu pude também fazer a minha caminhada e seguir a minha escolha. Então, agradeço muito vocês. Agradeço a Denise, agradeço a Ana Carolina e agradeço você, Marcos, por esse momento, para mim, muito importante, muito delicado e generoso da parte de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Eliette. Foi realmente um presente estar com você. E muito obrigado, minha grande amiga. Eu também quero te agradecer, Eliette. E eu quero te agradecer por esse sorriso a tarde toda, assim, vendo você sorrir, como é bom. Eu gosto disso, assim, desse... Me alimenta. Obrigada pelas suas palavras e por trazer esse sorriso grandão, bonito para a gente. Encerramos? Encerramos. Um beijo. Obrigada.